do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, sim, Senhor, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, e ao meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, cante a ele, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ali, Senhor, é verdade. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão
no ar aqui para começar a nossa escola de líderes, hoje com um tema muito importante sobre a igreja perseguida. Mas antes de apresentarmos nosso convidado e antes de falar um pouco mais sobre o tema, gostaria de, como sempre, começar com uma oração. Você já está se conectando, você já está participando conosco aí, já temos algumas pessoas, porém, se você quiser, compartilhe esse encontro dessa noite, essa aula dessa noite, com outras pessoas, assim elas poderão conhecer um pouquinho mais sobre aquilo que está relacionado com a participação da igreja em lugares onde há perseguição ao evangelho. Por isso, tenho certeza que será um momento de grande crescimento para todos nós, tá? E você que está nesse momento aí conectado, ou você que está no templo, poderá participar conosco de uma forma muito especial. Quero você estar orando conosco nesse momento, abaixe sua cabeça onde você está, vamos juntos colocar diante do Senhor essas vidas. Querido Deus, Pai eterno, a Ti toda a honra e toda a glória, Pai, e a obediência que é devida. Pai, nesta noite tão especial, Pai, continuando com essa nossa sequência de estudos, onde aprenderemos um pouquinho mais sobre a igreja perseguida, nós louvamos ao Senhor, Pai, porque tem pessoas fiéis, que têm, ó Pai, realmente a cada momento persistido e tem se dedicado para demonstrar este mundo a lugares, ó Pai, tão distantes, e que muitas vezes também são lugares, ó Pai, tão hostis. O Senhor tem usado essas vidas, ó Pai, para apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pai, te agradeço pela missão Portas Abertas, que hoje estará conosco, Pai, através do pastor Luiz, falando algo tão profundo e tão especial, Pai. Que o Senhor também esteja abençoando esta instituição a cada dia, bem como todos aqueles colaboradores que fazem parte desta instituição. Pai, quero agradecer ao Senhor também, ó Pai, pela participação de cada pessoa que está conectada, pessoas que estão conosco nesse tempo. Que o Senhor também abra nossa mente, nosso coração, e que estejamos dispostos, Pai, a servir a cada dia. Quero colocar diante do Senhor o Marcelo também, Pai, que tem se sentido fraco ultimamente. Pai, como é bom saber que a medicina tem visto uma nova alternativa para o seu tratamento, Pai. Mas eu tenho certeza que o Senhor, ó Pai, estará trabalhando a vida dele e usará os médicos, ó Pai, para que em breve, aquilo que hoje é difícil, que é limitado, em breve, ó Pai, ele possa se sentir liberto, Pai, pronto para seguir a sua vida, Pai. Pai, quero, nesse instante de coração, Pai, colocar diante do Senhor, ó Pai, esta aula e clamar ao Senhor por todo aprendizado. No nome de Jesus eu rogo. Amém. Mas eu tenho certeza. Amém. Muito bem. Pastor Luiz, seja bem-vindo. Olá, pastor Gênesis, como você vai? Está tudo bem? Tudo bem. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de poder estar junto com os irmãos aí e agradecer aí ao pastor por essa oportunidade de compartilhar, conversar sobre a nossa família da fé, que vive nesse mundão afora aí, debaixo de perseguição. Obrigado. E antes, pastor, antes de apresentar melhor ainda para o povo, né, eu tive contato com a Missão Portas Abertas, na verdade, foi através do Marco Cruz, né, o diretor. Nós estivemos juntos no Instituto Haggai, nós somos monitores de turmas de liderança avançada em Águas de Lindóia, e ficamos no mesmo quarto ali 7 dias, e foi uma experiência muito especial, e logo em seguida, eu lembro que ele comentou comigo que ele tinha sido sondado pela Missão Portas Abertas, e a gente esteve orando, e quando ele aceitou, né, foi algo, ele compartilhou comigo também, foi algo muito especial, e aí aprendemos um pouquinho mais, e aí comecei a me aproximar um pouquinho mais da Missão Portas Abertas, né, tá? Então, por favor, quando vê o Marco, dá um abraço nele, tá? Fala que temos lembranças muito boas, tá, do período que estivemos com ele e que conversamos muito. Ele está sabendo que nós estamos fazendo a nossa live aqui hoje, né? Ele falou: Luiz, entra em contato lá, conversa lá com o Gênesis e tal. Ele falou que vocês eram do Haggai mesmo. Que bênção, que bênção. Eu também acabei fazendo o Haggai por conta do Marco. Sem dúvida. Eu sou gestor lá na Portas Abertas. Isso, pode fazer o Haggai vai dar um alinhamento na nossa vida, no nosso jeitão de ser e de fazer as coisas acontecer. Eu falei, tô dentro, vamos lá. Amém. Legal, mas vale a pena, né? E sim, quero apresentar um pouquinho mais o pastor Luiz Matos, que está ele é graduado em teologia, missiologia,
Ele tem experiência em plantação de igreja, treinamento, qualificação, capacitação de pastores e missionários e líderes cristãos no Brasil, Bolívia, Guatemala, Paraguai, África do Sul, Moçambique e Tailândia, né? E desde 2015 ele está ali na missão Portas Abertas. E hoje nós temos um tema muito relevante, que é sobre a igreja perseguida. Se você tem acompanhado a mídia nos últimos meses, a missão Portas Abertas foi citada diversas vezes, porque realmente é a instituição hoje que mais acompanha as perseguições hoje em relação aos cristãos no mundo. Tá? E nós temos o privilégio de ter o pastor Luiz, falando conosco. Irmão, que Deus te use poderosamente, queremos crescer com sua experiência e estamos realmente contentes com a sua participação. Tá bom? Tá, obrigado. Pelo que a gente tem, pelo que a gente acordou aí, a gente vai até agora são 10:08, a gente vai até umas 8:15, 8:20, para poder te devolver a palavra, para poder abrir para debate e perguntas. É isso? Perfeito, é isso aí. Ok, então, perfeito. Quero também, né, agradecer a Deus, agradecer ao pastor Gênesis aí, mas também quero agradecer a você que está aí assistindo a gente aí presencialmente aí na igreja, vocês estão presencialmente na igreja, mas estão vendo aí no telão, e a você que está em casa, você que está aí assistindo pelo canal do YouTube da PIBA, da PIB de Assis, né? Assis Chateaubriand. Essa cidade é muito bonita, eu já passei por aí, né, pela região aí que eu te falei, de Nova Aurora, enfim, no oeste paranaense, a princesinha do oeste. Que Deus abençoe você e a sua vida aí, queridos. Eu gostaria de começar, para falar sobre a missão Portas Abertas, eu gostaria de chamar um vídeo, para que nós pudéssemos ver um vídeo institucional de 3 minutos, que vai falar um pouquinho sobre o que é a organização no mundo. Podemos ver? Vou compartilhar nossa tela aí. Só um instantezinho a mais. Só um instantezinho a mais, que travou aqui o meu vídeo, não sei porquê. Estava funcionando até agora. Tecnologia acontece dessas coisas, né? Vamos lá. Uau! Puxa vida, Jesus amado. Atualmente, milhões de cristãos são humilhados, oprimidos ou mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. A Portas Abertas se posiciona na linha de frente, apoiando e fortalecendo cristãos perseguidos em países como a Coreia do Norte, onde é ilegal ter uma Bíblia, e onde as famílias são colocadas em prisões por causa de sua crença. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É chegado o tempo de despertarmos para o sofrimento da igreja perseguida. Em 1955, o irmão André, um jovem cristão comprometido com sua fé, começou a contrabandear Bíblias na Europa Oriental. Irmão André acreditava que todos deveriam ter liberdade de conhecer a Jesus. Apocalipse 3:2 falou muito ao irmão André: esteja atento, fortaleça o que resta
e que estava para morrer. Desde aquela primeira viagem, a Portas Abertas expandiu suas ações em todo o mundo, trabalhando em mais de 60 países, levando bíblias e treinamento aos que mais necessitam. Treinamos os líderes em seus países para serem a luz do Evangelho em meio aos locais mais sombrios. Em 1981, a organização entregou 1 milhão de bíblias em uma praia da China. Foi considerada uma das mais ousadas e arriscadas atividades missionárias de todos os tempos. Em 1985, 5 milhões de materiais de literatura cristã foram entregues na América Latina, onde milhares de jovens estavam ávidos por compartilhar sua fé em Jesus. Em 1989, enviamos 1 milhão de Novos Testamentos para a Rússia, encerrando uma campanha de oração pelo país que durou 7 anos. O ano de 1991 marcou o início de uma campanha de oração por 10 anos, em favor da igreja. Um cristão do Egito, enquanto orava pelo seu país, afirmou que eles não sabem como orar por coisas pequenas, porque têm certeza que estão orando para um Deus de... É isso que impulsiona nosso trabalho. Deus trabalha em locais inesperados, e vemos isso acontecendo em todo o mundo, inclusive nos mais de 60 países que a Portas Abertas atua. Todos os anos entregamos mais de 2 milhões de literatura cristã, servimos mais de 200 mil cristãos que precisam de ajuda, treinamos mais de 250 mil pessoas e compartilhamos com outras milhares a história da igreja perseguida. Somos parte do corpo de Cristo, voltados às necessidades da igreja perseguida. Somos pessoas de oração, buscando viver pela fé, dedicados a Jesus e ao seu chamado, motivados exclusivamente pela glória de Deus. Portas Abertas, juntos, servindo cristãos perseguidos. Bom, é isso aí, meus irmãos. É o que Portas Abertas tem feito há tantos e tantos anos. Há um tempão a gente está aí na estrada, compartilhando com vocês. E tudo isso começou através da vida de um homem chamado André. Se você puder compartilhar novamente a tela do computador aí, da apresentação que eu vou passar, eu gostaria de, falando para vocês sobre a realidade da perseguição no mundo, mas mostrando para vocês algumas imagens, algumas fotos. Então, se vocês da técnica aí puderem compartilhar para mim a tela do PowerPoint, né, da apresentação que eu vou fazer, vai ser muito bom para a gente nesse momento. Irmãos, podemos compartilhar a tela do PowerPoint. Já está aí, é só liberar. Aí, tá bom. Obrigado. Tudo, Portas Abertas, tudo começou através da vida de um homem chamado André. O André é esse homem que você vê, que está aí na tela. O André, hoje, ele é vivo, ele tem 92 anos de idade, mora na Holanda, tá com a saúde debilitada devido à idade que já tem, mas o André, na sua juventude, o André, ele é de Transfundo Batista, né? E na sua juventude ele se sentiu desafiado para poder conhecer um pouco mais sobre o comunismo e o que o comunismo tinha para poder oferecer e ensinar para o mundo. Aí o André, então, nessa de ir conhecer esta filosofia, ele também levou, né, folhetos da palavra para poder ensinar aquela juventude comunista o que era ser o cristianismo. E nesse local, o André, ele ficou sabendo que atrás das cortinas de ferro, né, ou seja, dos países do leste europeu que estavam com as suas fronteiras fechadas para a pregação do evangelho, que existiam igrejas. E ele ficou pensando, puxa, como que deve ser uma igreja dentro desses países fechados, onde nada pode entrar, nenhum outro tipo de ensinamento que não seja a doutrina do comunismo, do socialismo. Aí o André, nesse acampamento, Deus se achegou ao André, através do Espírito Santo, no texto que nós acabamos de ver aí no vídeo, em Apocalipse 3, versículo 2, dizendo, André, esteja atento, preste atenção naquele que está vivo, mas está prestes para poder morrer. E André não entendia muito bem o que era isso naquele momento, até que acabou o acampamento, ele foi embora,
e ele conseguiu um passaporte de turista e foi para esse país para ver como que é uma igreja cristã dentro de um país comunista. E chegando lá, ele viu as impossibilidades, o jeito, né, que os nossos irmãos não podiam louvar, não tinham acesso a informações, eram vigiados sempre. E ele entrou na igreja e pegou a Bíblia para poder pregar, ele foi convidado. E aí, a hora que ele começou a pregar, ele perguntou, poxa, na cultura de vocês aqui nesse país, quando um pregador abre a Bíblia, vocês não abrem também para poder acompanhar a palavra? Aí um rapaz respondeu para ele, nós gostaríamos, mas nós não temos Bíblia. Então André falou, é isso que Deus quis me dizer. André, esteja atento para aquele que está vivo, mas está prestes para morrer. Nesse entendimento maior, vida só em Cristo Jesus. E para que possamos viver em Cristo Jesus, nós temos que ter acesso à palavra. Né? Jesus Cristo, a palavra, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e tendo acesso à palavra, nós vamos tendo acesso aos ensinamentos do Mestre e vamos buscando a cada dia mais e mais ser parecido com Jesus, logo vamos agradando e glorificando o nome de Deus, sendo luz e sal neste mundo. E aí o André, quando ele teve esse entendimento, o André fez uma oração mais ou menos assim, Pai, mostra-me o teu caminho, que eu te seguirei. Então, a partir daí, o André começou a querer, eu tenho que levar Bíblias para esses meus irmãos que não têm Bíblias. Aí, como vocês viram no vídeo, o irmão André abraçando um montão de Bíblias ali para poder levar para esses países vizinhos, né, lá a região onde ele morava, porém, né, atrás da cortina de ferro. O André começou a perceber que tinha muitos e muitos crentes, pediu para Deus mais oportunidades para que ele pudesse chegar aí nesses países, levar mais Bíblias. Aí o que Deus fez? Deus acabou fazendo com que o André ganhasse um fusquinha azul. Aí o irmão André enchia esse fusquinha de Bíblia, escondia as Bíblias dentro desse fusca e saía em direção a essas fronteiras para poder contrabandear a Bíblia. Claro, ele estava fazendo o ato ilegal, porque ele estava entrando com uma carga de Bíblias num país onde não é permitido entrar as Bíblias. Aí o André fazia uma oração a Deus. Deus, assim como Jesus em vida deu vista aos cegos, por favor, Deus, cega a vista desses guardas. Para quê? Para que eles não vejam a tua palavra aqui. O André passava na fronteira, voltava, passava de novo, voltava, cada vez levando mais e mais Bíblias. E isso fez com que hoje, Portas Abertas esteja presente em mais de 60 países ao redor do mundo, alcançando, apoiando cerca de 260 milhões de irmãos. É mais do que a população do nosso país, é a população da nossa família da fé, da família de Deus, nossos irmãos em Cristo Jesus, que vivem em países onde não lhe é possível anunciar o Evangelho ou proclamar a sua fé livremente por conta do graus de hostilidade. Nesse mapa mundi, onde o irmão e a irmã vê todo ele, né, pintado, aonde está pintado existe uma igreja cristã. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. No entanto, nesses países aonde está pintado, nós só pintamos os 50 primeiros países da nossa lista, né? Da nossa lista de perseguição mundial, porque senão a gente ia ter que pintar mais de 70, né? Nós temos uma outra lista, uma lista de países que está aí na classificação, né, em estudos, mas aí está a tua família, aí estão os nossos irmãos. Há uma estatística que diz que 8 crentes morrem por dia por viverem nesses países onde há perseguição. E a perseguição, nos dias de hoje, ela tem aumentado. Não sei se os irmãos, as irmãs aí, têm tido oportunidade de acompanhar nas mídias sociais esses ataques extremistas, o que tem acontecido, né, hoje ali na própria base da Europa, no próprio Oriente Médio. A mídia hoje está trazendo à tona a realidade da perseguição,
Trabalho esse que Portas Abertas já faz há mais de 65 anos. Há mais de 65 anos nós estamos né, nessa trilha, nesse caminho, fortalecendo a fé dos nossos irmãos que são perseguidos por amor a Cristo Jesus. Eu me recordo agora aqui, quando eu trabalhava na Portas Abertas e a mídia não falava nada sobre isso, nós íamos às igrejas, o pessoal ficava meio, puxa, mas perseguição existe mesmo? Muitos duvidavam, achava que isso era conversa da igreja primitiva, mas na verdade não é. Desde a igreja primitiva, a perseguição existe. A perseguição começou em Cristo Jesus. Porque a perseguição, na verdade, ela não é sobre as pessoas, a perseguição é por Cristo Jesus. As pessoas elas não me perseguem, elas não perseguem você que está no seu trabalho, na escola, na universidade, né? Enfim, elas perseguem o Cristo Jesus que há dentro de você. Quanto mais você brilha a luz de Cristo, mais as pessoas se sentem incomodadas, porque o mundo jaz nas trevas. E a luz, além de incomodar as trevas, a luz, ela dissipa as trevas, ela põe as trevas para fora. E a perseguição no mundo, ela tem aumentado, e a nossa oração, enquanto cristão, e a nossa oração enquanto missão Portas Abertas, de estar conversando com você hoje aí, é de te fazer um desafio, para que você preste atenção nessa causa, para que você venha e junte-se a nós em oração em favor dos nossos irmãos que são perseguidos, que têm vivido entre o medo e a coragem. Medo da perseguição, medo de serem mortos, medo de terem as suas famílias tocadas, medo de ter as suas filhas raptadas, medo de serem presos, medo de viver a fé cristã nos países onde eles estão. No entanto, com muita coragem. Porque a palavra de Deus nos diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que ter coragem para resistir a tudo aquilo que se levanta e tudo aquilo que é mal, que se levanta sobre as nossas vidas, porque na nossa resistência, por amor ao Cristo Jesus, a vitória é certa. A vitória é daquele, né, que o contemplar, daquele que o adorar. É a nós que adoramos ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Esta imagem que você está vendo aí é uma igreja no norte da Coreia. O norte da Coreia é uma igreja, é uma região onde tem um grupo extremista islâmico lá, chamado Boko Haram. Você já deve ter ouvido isso na mídia social. No ano passado, eles sequestraram 110 crianças de um vilarejo, e o sequestro vai por conta de extorsão de dinheiro, eles querem dinheiro, mas muitas das vezes também eles aproveitam as meninas que são sequestradas e aí eles fazem maldade com elas na intenção de gerar filhos para que nasçam filhos islâmicos. Esta é uma grande realidade. Eles fazem isso, esse raptações, sobre os filhos e filhas dos cristãos. Dos muçulmanos eles não tocam, eles não fazem, porque é uma perseguição contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E no jornal, na Globo, falou que dessas 110 meninas que haviam sido sequestradas, eles soltaram 109. Uma, porque a propina chegou, né? Houve um certo pagamento, e soltaram 109. Uma ficou presa, porque dessa uma que ficou presa e não foi solta até hoje, ela foi a única que não negou o nome de Cristo Jesus. Porque para todas aquelas adolescentes, além de, né, dos pais serem pagos para elas poderem serem salvas, para elas saírem de lá, elas tinham que negar o nome de Cristo, porque se não negasse o nome de Cristo, elas não poderiam sair. 110, uma não negou. Todas foram soltas. Essa uma ficou presa. Ela preferiu ficar presa na mão daqueles bárbaros do que negar o nome de Cristo Jesus. Então, essa é uma realidade, é um contexto de perseguição que a gente observa andando pelo mundo, ao redor do mundo, conversando com os nossos irmãos que são perseguidos. Como eles entendem a fé dele, como eles se propõem, como eles se arriscam
para quê? Para que haja na vida deles o sinal de Deus, para que através da vida deles, o nome de Deus seja glorificado. Preferindo o quê? Preferindo a morte do que a vida. Porque é melhor morrer com Cristo Jesus do que viver sem Cristo Jesus. Quais são os motivos, né? Quem persegue os cristãos ao redor do mundo? Os cristãos ao redor do mundo, eles são perseguidos pelos governos autoritários, como, por exemplo, a Coreia do Norte. É um país onde está naquela lista de classificação de perseguição, como o país número 1, vai completar 20 anos. É o país mais difícil de ser cristão. Kim Jong-un, ele é muito radical e ele trata todos os cristãos, quando são encontrados, manda todos eles para campos de trabalhos forçados, e lá eles ficam trabalhando até morrer, porque a ideia é que até a terceira geração de uma família cristã tem que ser julgada, tem que ser mantida longe, tem que ser mantida na cadeia, para quê? Para que não haja contaminação, disseminação da verdade cristã para o restante daquela população norte-coreana. O nacionalismo religioso é uma outra ação que gera perseguição muito forte para a vida dos nossos irmãos que vivem em países fechados. Como, por exemplo, a gente está falando aqui da Índia, nacionalismo cristão. O nacionalismo cristão na Índia, eles decretaram que a Índia é um país hindu. Quando uma criança nasce na Índia, a certidão de nascimento dela já vai escrito religião, hindu. E até dezembro de 2021, ou seja, daqui um mês, tem um decreto na Índia, por conta desse nacionalismo, de que na Índia só vai poder viver pessoas de religião hindu. Ou você, que é cristão na Índia, se converte ao hinduísmo, ou você, que é cristão na Índia, sai daquele país e vai viver aonde você quiser, eles não se importam, ou então você vai ser preso para negar a sua fé e até mesmo morto. Então, veja, a Índia hoje há aproximadamente 60 milhões de cristãos na Índia. É a nossa família da fé. Eles ou negam a fé, ou serão mortos, ou terão que fugir do seu país por conta da fé em Cristo Jesus. Os nossos irmãos precisam das nossas orações. Um dos pilares que sustenta a missão Portas Abertas, assim como o pilar que sustenta a vida cristã, é a oração. Nós não cansamos de apregoar que quando o crente, o justo, ora, Deus ouve. E não só ouve, Deus responde às nossas orações. Outro meio de perseguição aos cristãos ao redor do mundo, nesses países todos que nós vimos naquela lista, é o extremismo islâmico, onde nós falamos do Boko Haram, que cometeu aquelas atrocidades, aquela igreja que nós vimos, que foi totalmente derrubada por eles, mas mesmo com medo, os irmãos reformaram a igreja, e ao reformar a igreja eles se reuniam, entendendo que quando eles estão juntos, eles estão mais fortes. Em tempo de pandemia, no mundo inteiro, aqui no Brasil a gente acabou tendo que ter esse distanciamento da presença nos cultos. Muitas coisas têm nos preocupado, porque muitos irmãos estão gostando e gostaram da possibilidade de ficar em casa e participar dos cultos dentro de casa sem necessidade de ir à igreja, e isso é um grande engano. Isso é um grande engano, porque quando nós estamos sozinhos, nós somos mais frágeis. Quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Assim como ferro afia o ferro, o irmão afia seu irmão, está lá em Provérbios. Eu preciso de você, você precisa de mim, para que na nossa vida, na nossa interação, nós possamos ir nos aperfeiçoando a imagem e semelhança do Pai, que nos criou, mediante a nossa aproximação com a vida de Cristo. Tem um antagonismo ético, que é uma outra ação, nos países onde há perseguição, onde há as etnias, então aí os líderes espirituais, quando há uma conversão ao cristianismo no meio daquela comunidade,
essas pessoas, elas são expulsas, muitas delas são mortas pelos seus próprios familiares. Tem opressão comunista. A gente tem aí países comunistas, né, que fazem pressão sobre a vida dos nossos irmãos, e a corrupção e o crime organizado. Mas falando sobre o extremismo islâmico, que tem sido daqueles 50 países que nós vimos na lista de classificação, desses aqui que eu vou mostrar novamente para os irmãos, desses 50 países que nós vemos nesta lista de perseguição, 42 deles está debaixo da perseguição islâmica, por conta que o islamismo, pensamos que o berço do islamismo ali, né, é o Oriente Médio, aquela região, começou ali o islamismo, mas ele se espalhou e hoje ele está presente em mais de 42 países no mundo, perseguindo de uma forma muito voraz os nossos irmãos que são perseguidos. Por exemplo, um exemplo de vida de um cristão perseguido, que certamente deve ter orado assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou como Maria, né, orou diante do anjo a Deus, falou: Senhor, eis aqui tua serva, que se cumpra em mim a tua palavra. E esses são irmãos lá da Tunísia. A Tunísia ocupa o 37º lugar na lista de perseguição, que é essa mesma que você vê aqui atrás de mim, aqui na minha parede. E esses irmãos, o ministério deles é um ministério de evangelização. Você, né, deve ter esse ministério na sua igreja, você deve evangelizar pessoas. Pois bem, esses irmãos que você está vendo aí na tela, eles fazem a mesma coisa. Só que eles evangelizam por celular. Na Tunísia, é um país islâmico, e tem a Sharia. Sharia, o que é a Sharia? A Sharia é um livro de regras que diz como que o muçulmano tem que ser. Ele tem que seguir aquelas regras. Ou seja, não importa o que a Constituição dos Estados Unidos diga. Se os Estados Unidos for dominada pelo islamismo, a Sharia vai estar acima da Constituição. Não importa o que a nossa Constituição diga. Se o islamismo dominar o nosso país enquanto religião oficial, a nossa Constituição vai estar debaixo da Sharia, e assim funciona. E a Sharia tem várias leis, e uma delas é: se você encontrar um cristão e você matar um cristão, você vai ganhar um prêmio junto a Allah. Os radicais, eles pegam esse artigo e eles andam pela Tunísia buscando encontrar cristãos para matar, para poder se dar bem com Allah, para poder ter um acesso mais fácil ao paraíso. E esses irmãos, como eu digo, o Ministério de Evangelização, atende telefone. Eles montam as websites, nas websites falam mensagem rápida sobre Jesus, e ao falar a mensagem rápida sobre Jesus, no final fala: se você quiser saber mais, ligue para, e aparecem os números. E os números são desses irmãos aí, e de mais uns outros. Todos casados, pais de família, e eles atendem em média 1.200, 1.300 ligação por ano, falando sobre Cristo para as pessoas que ligam interessadas. E as pessoas falam que viram um cartaz, que estão interessados em querer saber mais por Jesus. Ele não só faz aquele primeiro contato de evangelização, mas eles marcam um encontro para poder ligar até a pessoa uma parcela da palavra de Deus, para um encaminhamento, para um processo de discipulado, né, de uma aproximação. A pergunta que a gente sempre faz nessas horas é: se você que está nos ouvindo, que, né, sobre esse testemunho, filho desses irmãos, você iria nesse encontro? Fala sério, pensa nisso. Você iria nesse encontro? Do lado de lá poderia ter uma arma, uma bala, te esperando, porque um radical queria encontrar um cristão para poder eliminá-lo, para ter um acesso mais fácil lá no paraíso, junto, para estar próximo de Allah. São irmãos que necessitam das nossas orações, porque certamente eles têm medo de ir, de um encontro, de segurança, será que é, será que não é? Mas eles não olham para o medo. Eles enfrentam o que tem se enfrentado com coragem, porque assim fomos ensinados na
Servir Cristo Jesus passa por obediência. Se a gente não quer ser obediente a Cristo Jesus, a gente acaba causando problema para nós mesmos, porque o Senhor nos chama para sermos obedientes a Ele. E Faruque então estava lá e eu disse a Faruque, você sabe o que vai acontecer se você continuar aqui? Você corre o risco de um dia sair do teu apartamento, de ir até a igreja, um homem chegar do teu lado e lhe dar um tiro, se explodir do seu lado e acabar com a sua vida. Ele olhou para mim, ele sorriu e falou, menino, você sabe que isso é possível. Eu falei, eu sei. Você está ouvindo a minha vida, os meus testemunhos, né? Você tem acompanhado, né? Como essas são a partir de Iraque. Eu sei. Então, vai para tua casa. Ele fala, não. Se isso acontecer e alguém, um extremista, me matar, verdadeiramente eu volto para casa. Porque viver entendendo que morrer por Cristo é lucro, viver entendendo que viver para Cristo, em Cristo e por Cristo é a única coisa que faz sentido para nos garantir vida, obediência é um sinônimo de glorificação ao nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Se eu morrer, eu estou voltando para casa, porque o meu mundo não é aqui. A minha casa está sendo preparada pelo meu Pai, a Jerusalém, Casa da Paz, né? Jerusalém. E aí, então, isso é a história de Síria, Iraque, contei a história do outro país aí ao lado, e por conta dessa perseguição no mundo, eu estou terminando minha parte aqui, por conta dessa perseguição no mundo, muitos irmãos têm fugido da região aí, do Iraque, da região do Iraque, da Iraque, Síria, né, vindo para Jordânia, para uma cidade chamada Al-Mafraq, aonde é um campo de refugiados mantido pela ONU, que abastece de uma forma quase que sem nada os nossos irmãos, as pessoas que têm fugido por conta da guerra e da perseguição religiosa. E aí, queridos, eu estou falando com vocês de um número de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Eu não sei a população de Assis Chateaubriand, mas talvez Cascavel tenha 500 mil pessoas. Então, eu estou falando aí que a cidade mais próxima que eu conheço, então aí a gente está falando de 2 cidades de Cascavel inteirinhas, fechadas dentro de um campo de refugiados, porque as pessoas têm fugido da sua casa para poder se abrigar, para poder não morrer, simplesmente porque falam o nome de Cristo Jesus. Assim tem sido a perseguição ao redor do mundo. Você que está em casa, você que está aí nos assistindo, você está vendo aí na tela agora um QR Code e um link aí embaixo, né? portasabertas.org.br/LM. É o desafio que eu queria te fazer, para que você venha orar pela tua família da fé. Venha orar, porque nesse exato momento você pode ser a resposta de oração de um dos nossos irmãos que estão clamando por libertação ao Senhor, estão clamando por um livramento ao Senhor. E a tua oração, nesse momento, hoje, amanhã, de todos os dias, pode fazer diferença na vida de uma irmã, na vida de uma irmã. Esse QR Code, ou esse link, vai te levar para o site da Portas Abertas. E aí eu queria te desafiar, preencha esse formulário, vá até o link, ou então copie o que está escrito embaixo, esse link que está aí, preencha esse formulário, porque o fato de você preencher o formulário, simples fato de colocar os seus dados ali, Portas Abertas vai mandar para sua casa gratuitamente um exemplar da revista Portas Abertas. A revista Portas Abertas, ela conta histórias a respeito da perseguição, mas não só conta histórias da perseguição, testemunhos maravilhosos, como Deus tem agido, mas Portas Abertas tem também na sua revista um calendário de oração. E nós queremos fazer com que esse material chegue até a sua casa,
Quem não é visto, não é lembrado. Nós queremos colocar um material na sua casa para que você se lembre de que há cristãos, há irmãos na fé que estão morrendo por conta da sua fé em Cristo Jesus. E se você, ao preencher esse formulário, a hora que você for clicar ali no formulário para poder me enviar o formulário, né, tudo online, rapidinho você faz isso. Né? Você clicou, já vai abrir no celular aí o QR Code, não é um minuto você faz isso. E ao clicar e ao finalizar esse formulário, ele vai te perguntar se você quer fazer uma doação para Portas Abertas. Então, qualquer doação acima de R$5, qualquer doação acima de R$5 que você quiser fazer, você vai receber na sua casa a assinatura da revista Portas Abertas. Para quê? Para que você possa, todos os meses, estar recebendo uma revista nova, sempre tratando de um país diferente, como anda a perseguição naquele país, como Deus tem feito, o que tem acontecido, os livramentos e os motivos de oração. Bom, perseguição é isso. Todo aquele que veio após Cristo Jesus vai sofrer perseguição. Inclusive eu, inclusive você. A diferença da perseguição é o grau da hostilidade. O quanto nós estamos sendo hostilizados por sermos Cristo, por sermos cristãos, por nos identificarmos com Cristo e fazer com que as pessoas percebam Cristo em nós. Então, você pode ser perseguido no teu trabalho, por uma ação de trabalho, não trabalha domingo, não trabalha nos museus, tem a ver com perseguição, por você ser honesto e as pessoas não querem que você seja honesto, então você sofre algum tipo de bullying na escola, na rua, no caminho, enfim. Ser cristão é ter vida. Ser cristão é ter vida em abundância. Na verdade, vida só há em Cristo Jesus. Amém? Queria chamar aí meu pastor Gênesis de novo, para que, me perdoe, avancei um pouquinho mediante aí os erros tecnológicos que eu estava cometendo aqui, para que pudesse juntos aí, caminhando com essa terminação mais aí. Pastor, não atrasou nada não. Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem. Joia. Não, tá ótimo, tá muito bom, pastor. E, assim, temos esse momento de bate-papo agora para que a gente possa esclarecer algumas coisas também, e eu tenho certeza que o pastor vai somar bastante nas suas respostas. Pastor, qual que é a primeira área que, quando uma pessoa começa a ser perseguida nesses países que o pastor citou, que eles sentem assim, maior pressão? Geralmente é mais em relacionamentos, é mais no trabalho. O pastor consegue identificar, assim, o que... Existe uma métrica de perseguição no mundo. Né? Portas Abertas está há 60 anos trabalhando em países onde há perseguição. E essa métrica da perseguição, ela sempre começa a partir de uma ameaça. Então, você está fazendo alguma coisa e por você ser cristão, você é ameaçado a não fazer. Se você fizer, você não pode fazer isso aqui. Então, você não tem a liberdade. A tua liberdade de exercer a sua fé, a primeira começa... Esse é o passo 1. Depois desse passo 1, depois que você é ameaçado, mas você não liga para a ameaça. Não tem problema. Eu sou crentão e eu vou continuar falando de Jesus aqui, porque, enfim, eu não me sinto ameaçado. Aí o que eles fazem? Aí eles vão até você e arrumam um jeito de te prender. E aí a gente está falando de famílias, vai prender o homem. Por quê? Porque a mulher a mulher vai ficar mais vulnerável, as crianças, e sem o marido em casa, essa coisa toda, eles prendem o homem. Com a intenção de quê? Do que esse homem não quer. Eu vou negar minha fé em Cristo Jesus e vou voltar para cuidar da minha família, para cuidar do meu lar. Mas o homem vai que o homem fala, não, que é isso, Paulo, Pedro, esses caras ficaram tudo presos na prisão, cantava, louvava a Deus, por que eu vou negar Cristo Jesus? Só porque eu estou aqui preso. Então, o que eles fazem? Então, eles começam a tocar de uma forma singela na tua família, porque eles chamam a tua esposa e falam, vai lá e diga para ele o que aconteceu.
água, luz, direito à escola, direito à alimentação, direitos normais, que, né, ajudas externas, como pandemia, o recurso chega nos países, e a hora que o recurso chega nos países, é distribuído em população, mas os cristãos não recebem nada, que minguam a fome, porque a intenção é eliminar, exterminar o cristianismo ao redor do mundo. Aí eles tomam tudo isso da família, e a mulher está lá, junto com o marido, falando, não, eles fizeram isso, tiraram tudo, nós estamos sem água, sem luz, sem saneamento básico, a gente está sem tudo, perdeu tudo, porque você não quer negar Cristo Jesus. E aí o que o casal combina? Não, a gente vai padecer isso por Cristo Jesus. Então aí tem duas posições que são as mais drásticas. Três, né? Eles acabam sequestrando a família, as crianças, e fazem maldade para com as crianças. Ou eles te tiram da cadeia e te matam, e você é morto, né? Não quer negar, não vão gastar tempo, você vai morrer. Ou então eles te expulsam da sua cidade, da sua propriedade, sem ter direito a nada. E aí, se você tinha comércio, carro, gado, não importa o que você tinha, simplesmente vai embora daqui. Se você não tiver a tua família aqui, todo mundo vai morrer. Então, isso é uma métrica. Hoje, nós estamos vivenciando, nesses tempos de perseguição, já esse top. Ninguém está simplesmente mais ameaçando. Talvez as ameaças aconteçam nos países onde não há perseguição, ou países que estão em estudos. Mas nesses países que a gente está falando de perseguição, a ação dos perseguidores é simplesmente entrar e exterminar a Igreja de Jesus Cristo, não importa quem esteja na frente representando ela naquele momento. Criança, homem, mulher, idosos. Certo. Pastor, há 4 semanas atrás, nós tivemos um ex-islâmico, né? Um islâmico convertido. Nós chamamos de cristãos ex-muçulmano. Oi? Ex-muçulmano, perdão. Nós chamamos de cristão ex-muçulmano. Exato. E ele esteve falando com a gente, ele comentou de famílias que às vezes elas são cristãs, mas que eles vão criando os filhos como se eles não podem contar para os filhos. E aí, até que chega um ponto que os filhos podem saber, né? E aí é aquela surpresa para os filhos, né? E eu não sei se o pastor chegou a presenciar algum caso assim, ficou sabendo de alguma família dessa forma? Sim. No mundo islâmico, negar Alá, abandonar o islamismo, é uma desonra para a família. Então, quando um muçulmano se converte a Cristo Jesus, ele não conta nada, porque se ele contar, a própria família dele é capaz de matá-lo dentro da sua própria casa, porque ele está desonrando a família, é uma questão de honra. Negar Alá é uma questão de honra, não seguir a Maomé. Você contou desse caso desse nosso irmão aí, é um caso também recente, de um nosso irmão que se converteu, começou a ser discipulado por um pastor, até que ele decidiu: eu vou contar para minha mulher e para os meus filhos e para os meus pais, e para o meu pai. Ele tem direito de ter acesso à vida como eu estou tendo, eles estão vivendo na morte, né? Aquele conforto. E aí o pastor falou: você tem certeza? Falou assim: eu tenho. Aí ele foi e contou. O pai disse que ficou olhando para ele 15 minutos parado, quieto, só olhando, pensando, mandou chamar os irmãos do pai, os irmãos dele, e começaram a falar: nega Cristo, nega Cristo, nega Cristo. E ele falou: não vou negar. Aí ele começou a ser espancado dentro de casa. As duas crianças, filhos que ele tem, né, falavam: papai, por favor, negue a Issa, né, negue a Cristo Jesus, para que você continue sendo nosso pai para a vida toda. E ele: eu não posso negar Cristo Jesus, eu não posso negar. Ele foi apanhando, conseguiu sair de lá, e os pais tiraram a posse das crianças da vida dele, né? Ele perdeu o direito à paternidade. A esposa dele foi entregue para um outro homem, para que ela continuasse firme na fé,
na fé dela e não fosse contaminada por uma decisão do marido. Ele mora em outras regiões, sendo guardado e acolhido, né, por uma família cristã de treinamento, e ele traz isso no coração. A minha oração maior é para que, assim como Issa, Jesus, se apresentou a mim, ela se apresente à minha mulher, aos meus filhos, aos meus pais, para que eles também conheçam a Cristo Jesus. Eu não tenho raiva deles, ódio deles por terem feito o que fizeram. Eu os amo, porque Jesus quer que eu os ame. Perfeito. Isso é real. Sim. Pastor, e eu sei que o pastor falou isso de uma forma indireta, mas se o pastor pudesse falar um pouquinho mais claro para a gente, regime político nos países influencia na perseguição? Sim. Influencia. Quando a gente estava falando lá daquela, né, os temas, o que causa a perseguição ao redor do mundo, e nós estávamos falando lá sobre os, como fala, sobre os nacionalistas, né, ou a opressão, ou o comunismo, isso influencia na perseguição, porque vai a regra do país que diz como que o país tem que ser. O Brasil é um país laico, o Brasil é um país, embora a grande população do nosso país, majoritariamente, é uma população cristã, juntando, estou falando cristão no conceito cristianismo, né? Mas somos aí quase 35% da população evangélica do nosso país. Mas o nosso país ele é um país aberto, né? Qualquer religião pode ter acesso aqui dentro. Então, não há perseguição no nosso país por conta de determinações políticas, decisões políticas. Agora, o que existe são pessoas que defendem os seus ideais aí, mas isso não significa... nós, Portas Abertas, não entendemos que seja uma perseguição à igreja evangélica cristã dentro do Brasil. Não, são ações esporádicas, porque a perseguição ela é percebida como uma ação que, quando toca todo mundo. Então, eu falei, né, da Índia, tem a China, tem outros países onde você, pelo nacionalismo, você abandona a sua fé, ou então você vai morrer. E você vai morrer, e se tiver que morrer devagarzinho, para servir de exemplo para os outros e causar medo, porque o medo nos afugenta. Nós temos medo, e o medo nos assusta. Por isso, diante do medo, nós temos que ter coragem. Vocês viram, você falou, você citou aí a televisão, os irmãos devem ter visto, aqueles irmãos no Oriente Médio, que tiveram seus pescoços cortados, né, com uma serra, para negarem a Cristo Jesus. Eles podiam permanecer vivos, era só ali no videozinho dizer, eu nego Cristo Jesus, agora eu sou de Alá. Ele podia ter feito isso, mas nenhum deles fez. E um a um tiveram o seu pescoço serrilhado, isso foi gravado, caiu em vídeos, na internet. Isso é perseguição, por conta aí, no caso de um governo, mas não de ações políticas, mas de um governo, por exemplo, que é o Estado Islâmico, que são os radicais que querem levantar um novo califado para tomar conta de uma região e impetrar a lei que eles acreditam e o estilo de vida que eles querem que as pessoas tenham. Muito bem. Pastor, chegou uma pergunta aqui para mim, aqui, de uma das participantes, a Márcia, tá? A gente sabe que quando aconteceu a perseguição em Jerusalém, né, a gente sabe que ali foi uma oportunidade para que os cristãos pudessem estar saindo e alcançando outros lugares, né? Quando não há perseguição, há uma tendência de comodismo, né, muitas vezes, né? E a gente sente isso aqui no Brasil. A pergunta é exatamente isso. Será que a perseguição, em alguns lugares, ela pode trazer crescimento, mas em alguns lugares ela pode também trazer o fechamento de igrejas, né? Então, é exatamente isso. O que ela gostaria de saber é exatamente isso. Se há algum estilo de perseguição que pode trazer a tendência de fechar as igrejas, tá? E se a falta de perseguição estimula muitas vezes o comodismo por parte dos cristãos.
A perseguição, Marcelo, lá, obrigado pela sua pergunta. É verdadeiro. A perseguição a Cristo Jesus e aos seus discípulos, né, quando a gente está falando aí, né, da igreja primitiva, fez com que a igreja se espalhasse. E ela não só se espalhou e morreu, ela se espalhou e cresceu. Cresceu fundamentada, né, na doutrina dos apóstolos, né, e nos ensinamentos. A qual lembra aquele texto de Atos? Eu gosto tanto daquele texto de Atos, que tudo que nós temos é tudo nosso, né? Não basta só colocar, né, lá atrás o carro, propriedade exclusiva de Jesus. Se é de Jesus, é minha também, né? Meu irmão, estou precisando viajar, empresta a chave aí para mim. Porque se é de Jesus, é nossa, nós somos da mesma família. Então, a igreja se espalhou, mas ela se manteve unida e cresceu. Porque cresceu porque estava proclamando o nome de Jesus. Então, se há perseguições que fecham igrejas, eu acabei de mostrar um slide aqui de uma igreja na Síria, que ela não só foi fechada, ela foi bombardeada. Mostrei aquela igreja no norte da Nigéria, né, que o Boko Haram destruiu a igreja. Aqui na América Latina, Colômbia, México, a gente tem Cuba, a gente tem Guatemala, Venezuela. Na nossa lista, que a gente viu agora há pouco, só aparece Colômbia, mas tem esses outros países da América Latina. E se você anda por esses países, não nas capitais, né? Mas se você vai para as cordilheiras, você sobe para as montanhas, então você vai começar a se encontrar com as Farc, com os guerrilheiros, com os paramilitares, com esses grupos antagônicos. E aí, eles não só fecham igrejas, mas eles matam os pastores. Para quê? Para que não haja, para que não fique raiz, para quem continue proclamando o evangelho nesses lugares. Igreja vocês não têm mais. Ou até mesmo eles entram na igreja, mandam todo mundo embora e transformam a igreja numa casa de alguém. Vem cá, você vai vir morar aqui, essa aqui é a sua casa, não é mais igreja. Ou seja, eles simplesmente tomam posse. Agora, é uma grande verdade o que você falou. A não perceber a perseguição, não compreender a Bíblia quando ela diz que a perseguição veio sobre a vida de todos os crentes. Se você quer viver piedosamente, você vai padecer, você vai ser perseguido. Se perseguiram a mim, Jesus Cristo falando, também vão perseguir vocês. Vocês estão sendo enviados como lobos para o matadouro. Né? Ou seja, a gente sabe que por onde a gente está indo, a gente não vai estar indo para poder curtir a vida numa boa. E o que acontece é a falta da conscientização. Eu não diria tanto como você diz, né, de uma igreja livre, uma igreja com o evangelho mais acomodado. A falta da conscientização nos torna mais cômodos. E quando nós nos tornamos mais cômodos, nós dependemos do Deus de plástico, que a gente podia chamar de cartão de crédito. Nós dependemos dos nossos amigos, nós dependemos do nosso pai, da nossa mãe. A gente tem que depender uns dos outros mesmo, mas nós temos que antes depender de Deus. E aí, quando nós não somos conscientizados de que a perseguição existe, o que vai acontecendo? A nossa sociedade pós-moderna, a fé vai se tornando fraca, porque o ensinamento da palavra vai se tornando relativo, e aí a gente vai moldando a Bíblia do jeito que a gente acha que a Bíblia tem que ser para a gente viver do jeito que a gente quer viver, mas não foi isso que Jesus ensinou. Então, isso, na verdade, pode causar o fechamento de igreja, mas pode causar não crescimento, mas um inchamento das igrejas, de pessoas que estão ali fisiologicamente, e ao invés de estarem presentes na igreja de Jesus Cristo para poder louvar o nome do Senhor, glorificar o nome do Pai e reverenciá-lo, né? Através das nossas ações, uns para com os outros, orando uns com os outros, ajudando uns aos outros, e sendo sal, e melhor ainda, sendo luz, iluminando o caminho desse povo que vive nas trevas, para que eles percebam a manifestação da glória de Deus. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso aí. Respondido, pastor. Pastor, eu tive numa determinada situação no interior do Paraguai, e conversando com um pastor que ali estava já há alguns anos, e ele comentou comigo que cada vez que ele saía da casa dele e voltava para o Brasil, para ficar uma semana, às vezes, quando ele voltava,
estava arrombada a casa dele, tinham levado tudo, né? E até que um dia alguém chegou para ele e disse assim: o pessoal que está roubando não é ladrão, o pessoal que está roubando é porque estão mandando. Aí tinha um grupo religioso que mandavam fazer isso para que o pastor ficasse com medo e não quisesse voltar mais, né? E aí, como tinha água encanada na casa dele, ele tinha uma caixa lá de fora, e segundo ele colocava um peixe para comer os bichinhos que caíam ali, né? E depois ele fervia a água. E algumas vezes ele chegava lá, o peixe estava morto, porque tinha envenenado a água dele. Né? E aqui pertinho da gente, né? Sim, pertinho da gente. E olha que o Paraguai nem está na lista de países em estudos sobre perseguição. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. E na América Latina, tirando, de uma forma geral, tirando os grupos guerrilheiros, essa coisa toda, a própria igreja romana persegue, são os perseguidores da igreja protestante. Uhum. Vai entender, vai entender. É interessante, né? Mas a gente, algo muito especial, é que a gente sabe que Deus está no controle de tudo, tem fortalecido a fé de muitos irmãos, né? A gente tem ouvido alguns testemunhos impactantes, realmente, e a gente louva a Deus pela missão Portas Abertas, por ter realmente entendido, né, através do irmão André, e esse ministério tem continuado, entendido a importância de não só estar intercedendo, sustentando. Eu tenho certeza, vocês têm contatos mais diretos com alguns missionários, com alguns pastores, e a gente sabe realmente o quanto isso é importante. Eu acompanho um caso aqui no Brasil de um missionário que tinha sido, 2 missionários tinham sido presos num determinado país, e eles pediam para que um missionário, que era mais conhecido ali, se entregasse, né? Mas o medo era que os 3 fossem assassinados, né? E a gente aqui no Brasil, todo mundo que conhecia, a gente não podia espalhar isso, não podíamos, né? E a gente orando, e eu mandei mensagem para algumas pessoas da igreja, falei, por favor, vamos interceder, né? E depois, passado umas 4 horas, a gente recebeu um áudio desse missionário, dizendo que ele não sabia como, mas quando ele chegou no local, libertaram os outros 2, eles estavam já passando a fronteira em segurança, né? Então a gente sabe que também acontece alguns milagres, né, em alguns momentos, e a gente sabe que isso é tudo também para que o nome do Senhor seja glorificado nesse local. Existem os martírios, a gente sabe disso também, e que a igreja não tem enfraquecido com isso, mas também Deus tem se manifestado de outras formas também nesses locais, e isso tem fortalecido também o povo, né? Deus é um Deus de milagres, sempre foi. E no determinado tempo, no momento certo, ele sempre vai fazer dos milagres dele acontecer para que as pessoas possam perceber a manifestação do poder de Deus. Essa é a realidade, e nós somos privilegiados enquanto Igreja de Cristo Jesus. Talvez não presenciemos tantos milagres, tantas ações até sobrenaturais, como a gente lê nas Sagradas Escrituras, mas Deus não deixou de fazê-las, não. A gente andando por esses cantões, conversando e conhecendo os nossos irmãos, presenciamos até alguns milagres de Deus. Você fala, Jesus, o que a gente pensa, que livramento, né? A gente percebe, foi um milagre de Deus que ocasionou, que deu um livramento ali, que a gente pode passar, a gente pode voltar, a gente pode caminhar. Mas essa é uma grande realidade. E o que mais me chama a atenção nesse tempo todo, nessa caminhada junto à Missão Portas Abertas, é como Deus, ele nos ama. Como Deus, ele ama a sua igreja, independente de onde esteja alocada. O amor de Deus, ele é pela igreja, e o amor de Deus pela igreja nos ensina a amar o outro. E o outro que Jesus ensina a nos amar, quando a gente lê aquele texto, né, que fala, né, amei, né, não amei aí para os seus amigos, mas ame os seus inimigos. Quando a gente entra nesses países onde há perseguição e a gente vê, por exemplo, um homem que estuprou a filha de um outro cidadão cristão, e a menina volta, Bukharan, que a menina foi sequestrada, a menina volta toda incomodada, precisando de acompanhamento pós-trauma para poder se recuperar, se entender, não conseguia nem olhar o pai, porque via um homem
na frente dela, enfim, imagina o abuso que essa criança sofreu. E aí a gente vê esse homem lendo a Bíblia, participando, né, das ações da Portas Abertas, né, na região aonde ela está, e falando sobre o perdão. Uma coisa tão simples na palavra, né, na palavra de Deus, perdão, tem que perdoar. E aí ele falando assim, olha, a minha oração é que esse homem que fez essa atrocidade com minha filha conheça Jesus para que ele possa morar no céu comigo. Aí a gente fala, olha, Jesus, será que ele está lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo? Não é? Ou é a minha liberdade que não me consegue ver, perceber Jesus Cristo como é? A minha liberdade me torna escravo de mim mesmo. Então, eu consigo perceber o Cristo e a liberdade que ele pode dar para mim. Como disse o Faruq, né? O meu mundo não é aqui. Isso mesmo. Pastor, mais uma vez, comente, passe para a gente como é que os ouvintes aqui, os participantes, podem se envolver com a missão Portas Abertas, aí só para mais uma vez registrado. Tá, passo sim, com muita alegria no coração, eu passo sim. Você pode se envolver com a missão Portas Abertas na página, né, na página do YouTube da igreja, tá lá o link, né, que é portasabertas.org.br. Eu estou compartilhando de novo aqui na tela com você esse link. Se você clicar nesse link, você vai para a página da PA para preencher um simples cadastro. Se você apontar a câmera do teu celular por esse QR Code aí, você vai para a mesma página. Em 2 minutos, você vai colocar o teu CPF para quê? Para poder identificar se você já é parceiro, não é parceiro, e é uma maneira, né, de nós registrarmos a tua presença junto da gente. Teu nome, teu endereço completo, dados completos, por quê? Porque a gente quer mandar para sua casa de graça uma revista da Portas Abertas para que você leia e conheça mais sobre tudo que a gente faz. Preenche lá, aí você vai poder participar. E na revista vai falar como, puxa, eu posso participar mais de que jeito, como que eu dou, eu não sei qual é a maneira que você quer doar, mas eu quero te pedir que você se registre e ore. Nós que estamos pedindo a sua oração, porque a sua oração vai fazer todo sentido na vida dos nossos irmãos que estão perseguidos. E se você, na hora que for enviar, né, preencher os dados, ok, antes de enviar, o aplicativo, o site vai te perguntar, você quer fazer uma doação para a Missão Portas Abertas? Se você falar sim, eu quero, você escreve lá, quero doar R$5, quero doar o valor que você quiser doar. E manda. Essa doação que você fizer vai fazer com que você ganhe a assinatura da revista Portas Abertas durante 1 ano. 12 exemplares. Pronto, agora está aí na tela também, aí no telão, né? 12 exemplares, 1 exemplar por mês, para que você possa ler histórias, cada exemplar falando sobre um país diferente, o que acontece, a perseguição, histórias de campanhas de carta, campanhas de oração. Vem com a gente, vem ser um conosco, orar com os nossos irmãos que são perseguidos, orar com eles, porque por nós você tem a certeza que eles estão orando. E a oração deles eu oro para que a perseguição não chegue no Brasil. Porque eles vêm para cá, eles se sentem escandalizados. Então, a oração deles, eu tenho orado por vocês. Por quê? Porque a perseguição não chegue no Brasil. Porque muitas pessoas sempre me perguntaram, Pastor Luiz, e se a perseguição chegar no Brasil, a igreja persevera? A minha resposta é, claro, a igreja de Jesus sempre vai perseverar. Na verdade, a igreja de Jesus vai meter o pé nas portas do inferno. É o que diz as Sagradas Escrituras. Agora, se o cristão que está falando que é cristão, se ele vai perseverar na fé em Cristo Jesus, ou se ele vai amar mais a vida dele do que a Cristo, aí cada um tem que responder por si só, porque não dá para fazer esse tipo de juízo. E aí, responde para mim, você fica? Aí a gente muda de papo, a gente dá risada, e entre outros assuntos, mas isso é muito sério. É um tema muito sério. É muito sério isso. A ação da perseguição e a nossa relação com a perseguição. Num mundo, vivendo uma pós-modernidade, um mundo de relacionamentos líquidos, então, onde a gente não consegue vivenciar
quem está na minha frente, como é que a gente vai conseguir presenciar aquele e apoiar aquele que a gente não vê? Só pela fé e na credulidade nas Sagradas Escrituras acerca daquilo que Jesus Cristo ensinou. Vem, aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e me segue. É isso aí, pastor. Joia. Mas é isso mesmo. Pastor, quero fazer um último pedido. Pode falar, pode pedir. Pastor, orando por nossas vidas, agradecendo a Deus por esse momento tão especial e nos abençoando também, porque nós temos certeza, pastor, que a experiência que o pastor tem, a gente tem certeza que o pastor tem sido um instrumento de Deus aí na Missão Portas Abertas. Nosso desejo é que sua família também possa cada dia ser abençoada, cuidada pelo Senhor. Né? E já de antemão, antes da sua oração, já lhe convidar para quando estiver aqui na nossa região mesmo, por favor, tá? O pastor me avisa com antecedência, se precisar eu dou um pulo lá em Cascavel, se o pastor estiver lá para ver, mas a gente pode também preparar uma agenda sua aqui para a nossa cidade aqui, que eu tenho certeza que será muito boa, tá bom? Então, sim. Se você quiser fazer na primeira semana de dezembro, eu estou dentro. Vamos orar. Joia. Eu vou montando agendas e vou saindo para poder fazer agendas, né? Certo. No caso, Cascavel, que é um pouquinho mais longe. A agenda ali depois, pastor. Mas é muito especial mesmo. Vamos conversando sobre isso. Tá bom? De repente, pode eu, mais o pastor Arthur, a gente vai de carro daqui, chega aí quarta, quinta, sexta, domingo, fica aí na região. Maravilha. Consulta aí, se for da vontade do Senhor e couber na agenda também, dá um alô, a gente se programa, tá bom? Então, pastor. Mais uma vez, Senhor Deus Pai, eu quero louvar teu santo nome, te agradecer, Senhor, por esse privilégio de poder te servir, da liberdade que nós temos de proclamar a tua palavra, de sentirmos o teu amor sobre cada um de nós e o teu cuidado. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida do pastor Gênesis, pela sua família, pelos nossos irmãos da igreja, da PIB de Assis Chateaubriand, que o Senhor possa estender sua mão, abençoá-los, tocá-los, Senhor, que eles possam sentir a tua presença poderosamente, pelos nossos irmãos que estão assistindo pela live, ou que vão assistir depois, Senhor, abençoa a vida dos teus irmãos, que este bate-papo sobre a tua família, na nossa família, a família da fé, entre, Senhor, no coração dos nossos irmãos e que eles se sintam, Senhor, desafiados a orar pelos nossos irmãos que estão vivendo por perseguição, porque eles necessitam. Assim como eles oram por nós, que possamos também, Senhor, orar pela vida de cada um deles. Em nome do amado Filho Cristo Jesus, rogo toda sorte de bênção sobre a vida do pastor, da sua família, do ministério e de toda a igreja. Em nome de Cristo Jesus, eu oro. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado, foi edificante, crescemos, né? Muito obrigado mesmo. Dê também um forte abraço, agradeça ao Marco, né? Quando eu comentei com ele, né,